estudantes, tudo certo por aí? Eu sou a professora Ellen Rúbia. Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Na aula de hoje falaremos sobre os fluxos migratórios na América Latina. Você sabe responder por que as pessoas migram tanto de um lugar para o outro? Aliás, você sabe onde fica a América Latina? Aproveita que está aqui e deixa sua presença registrada. Basta acessar o código QR que aparece aí na sua tela. O preenchimento é rápido e muito importante. E fique ligado para entendermos melhor esse assunto. Mas antes, aos professores e professoras que nos assistem, a habilidade trabalhada nesta aula busca compreender os fluxos da migração na América Latina, movimentos voluntários e forçados, assim como fatores e áreas de expulsão e atração, e as principais políticas migratórias da região. E o objetivo da aula é analisar fluxos migratórios na América Latina, percebendo os fatores que influenciam na dinâmica de distribuição populacional. Bom, vamos começar nos situando. Vocês sabem em que continente moramos? Às vezes acompanho o TikTok e tem vários perfis por lá que fazem perguntas relacionadas à geografia. Já notei que muita gente, brasileiros ou não incluem o Brasil como um país americano. Isso porque, quando se fala de América, logo vem em mente o país Estados Unidos. E não é bem assim. O Brasil é um país situado na América. Vejam esse mapa. Todos esses países estão no continente americano. Quais países você consegue identificar aqui? Analise um pouco os dois mapas e responda em qual das Américas está o Brasil. Aproveite para localizar em que ponto do continente estão os outros países também. Bom, o Brasil está na América do Sul. Essa divisão corresponde à área geográfica. Mas lembra que eu mencionei que hoje iríamos entender sobre a América Latina? Pois é, a América Latina engloba todos os países que têm como língua principal a origem no latim, como por exemplo o espanhol ou o português. E pensando em território, a América Latina engloba quase todos os países da América Central e do Sul. Então, toda essa área representada aqui no mapa pela cor azul representa os países que fazem parte da América Latina. Coloquei um outro mapa de referência aqui ao lado para observarem. Veja como está a divisão. A América do Norte é anglo-saxônica, ou seja, seus países falam majoritariamente a língua inglesa. Isso tudo tem a ver com os povos que chegaram no continente americano na época da colonização. Os espanhóis e portugueses ocuparam principalmente as áreas que hoje correspondem às Américas do Sul e Central, enquanto os ingleses ocuparam e impuseram sua cultura na região que hoje corresponde à América do Norte. Deu para compreender? Então, temos todo um continente americano que está dividido em três partes: a América Central, a América do Sul e a América do Norte. A América Central e do Sul foram espaços explorados principalmente pelos portugueses e espanhóis, e por isso falam em sua maioria os idiomas espanhol e português. Esses países formam a América Latina. Já os países que formam a América do Norte, que foram explorados pelos ingleses e falam o idioma da língua inglesa na maior parte de seus territórios, formam a América anglo-saxônica. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a América Latina, a qual o Brasil faz parte. Mais especificamente, falaremos sobre os principais fluxos migratórios que ocorrem aqui. Bom, o processo de migração entre os lugares acontece de diversas formas. No mundo todo, as pessoas fazem essa movimentação intensa. Vão de um lugar para o outro por diversas razões. Podemos mencionar como exemplos os fatores econômicos, climáticos e sociais. Quer ver? Leia comigo algumas chamadas de notícias. Veja só, aqui há algumas chamadas de notícias sobre migração. Apenas lendo essas chamadas, você consegue perceber razões que têm provocado esse movimento das pessoas? A primeira chamada diz: pobreza
fome e turbulência política levam ao aumento de migrações na América Latina. Nessa chamada, vimos que algumas das razões para que as pessoas migrem envolvem a situação econômica, tanto que na descrição fala de uma crise. Uma crise econômica pode apresentar diversas consequências ruins para qualquer lugar. Falta de emprego, moradia, fome e desespero. E nas duas chamadas seguintes aqui, reforçam o quanto a migração tem estado intensa na América Latina, inclusive mencionando o Brasil. E aí? Quando falamos de fluxos migratórios e movimentação de pessoas, falamos sobre quem chega, quem sai, quem vai para perto ou longe. As motivações para que as pessoas saiam de um lugar para o outro podem ser diversas, mas vale lembrar que essas razões estarão sempre ligadas à busca por melhores condições de vida. Seja em busca de emprego, escolarização, moradia, fugir de guerras, tudo isso são razões para se buscar outros lugares para viver. E temos dois tipos de migração, a voluntária e a forçada. A migração voluntária é aquela que ocorre por vontade do indivíduo. Ele deseja sair de seu local de origem com destino a outro município, estado ou país. Na América Latina, esse movimento populacional acontece bastante, principalmente indicando pessoas que saem daqui para a América do Norte, em países como os Estados Unidos e o Canadá. São países mais desenvolvidos e que podem oferecer mais empregos em determinadas áreas. Um exemplo disso são trabalhos na área de tecnologia ou mesmo de serviços domésticos, que podem oferecer melhores salários, ou mesmo o interesse por conhecer uma cultura diferente. Enfim, são esses exemplos de migração voluntária. Já ouviu falar no termo fuga de cérebros? Ele faz referência aos profissionais especializados que migram de seus países em busca de melhor remuneração e oportunidades de trabalho e até estudos. Eles encontram em países mais desenvolvidos oportunidades que não teriam em sua terra natal. Os Estados Unidos, por exemplo, é um país que recebe muitos desses cérebros. Embora seja um país referência em avanços tecnológicos e inovações, muitos dos profissionais altamente qualificados que atuam por lá não são americanos. Isso tem acontecido muito com profissionais de tecnologia que encontram propostas salariais melhores fora do Brasil e decidem se mudar. Exemplo disso é um lugar chamado Vale do Silício, local onde estão concentradas as maiores empresas de tecnologia. Muitos profissionais ali são de outros países. O Haiti vem de um contexto de instabilidade política e econômica. Isso significa que os valores das coisas e as regras que regem o país são instáveis ou não passam segurança para as pessoas que ali vivem. Além disso, em 2010, houve um terremoto que devastou o país. As pessoas que sobreviveram ao desastre tiveram de reconstruir suas vidas. Mas como fazer isso em um lugar destruído? Sem contar os danos emocionais por perderem entes queridos e amigos. Por isso, o povo haitiano migrou em grande número para outros países, e o Brasil foi um deles, que recebeu muitos desses imigrantes. Como já dito, vieram atrás de emprego e melhores condições de vida. Mas será que é só chegar e morar em um novo país? Para ficar de forma legal, ou seja, respeitando as leis do país, as pessoas precisam seguir as normas. No Brasil, a legislação permite que as pessoas que sofrem perseguição política, religiosa ou social tenham direito ao refúgio por aqui. Esse não era exatamente o caso dos haitianos. Então, houve uma concessão de moradia por questões humanitárias e foi permitido que muitos deles viessem para cá morar e trabalhar, a maioria nas regiões Sul e Sudeste. No geral, a Bolívia passa por condições socioeconômicas difíceis, principalmente porque há, a partir da visão da população boliviana, um sistema que privilegia as pessoas que têm boas condições financeiras. Além disso, há uma expectativa com relação à população brasileira. Os bolivianos veem o Brasil como um país de oportunidades e acreditam muito na hospitalidade da população aqui. Assim, a pobreza e a fome são os grandes motivadores para que os bolivianos
busquem um novo lugar para viver. A crise na Venezuela foi amplamente divulgada. Mais uma vez, questões políticas e econômicas protagonizam as dificuldades enfrentadas pelos venezuelanos. A situação lá chegou a um estágio crítico, a ponto de faltar alimento e medicação para as pessoas. Diante dessa situação, muitos venezuelanos decidiram migrar à procura de trabalho e de melhores condições de vida. O Brasil é um país muito visado pelos venezuelanos e atualmente conta com um grande fluxo migratório de pessoas dessa nacionalidade. No ano de 2021, eu tive contato com uma estudante de origem venezuelana e percebi que não é fácil estar em outra cultura, aprender um novo idioma e deixar para trás amigos e parentes. Vocês conhecem algum imigrante desses países mencionados até aqui? Conta pra gente lá no Instagram, @deverencasa-na-tv. E não esqueça de marcar sua presença na aula, hein? É só apontar o celular para o código QR que aparece aí na tela. Bom, nós vimos que os fluxos migratórios acontecem por diversos motivos, mas por que alguns lugares recebem mais imigrantes que outros? Há fatores de atração e repulsão que motivam ou não as pessoas a procurarem ou permanecerem em um lugar. Fatores de atração pode ser liberdade de religião, democracia, empregos e melhores salários. Por outro lado, temos os fatores de repulsão, guerras, crises socioeconômicas, epidemias, desemprego. Um dos fatores de atração é a proximidade também. Se observarmos na América Latina, especialmente os países que mencionamos aqui na aula, um dos fatores decisivos é a facilidade de acesso. Muitas pessoas fogem para países vizinhos pela facilidade de transporte. Alguns fazem esse trajeto de fuga até mesmo a pé. Agora vamos responder algumas perguntas sobre o que estudamos? Vamos ler juntos o trecho de uma notícia para responder a pergunta. Para a haitiana Gloriane, de 30 anos, Manaus representa o recomeço, assim como milhares de haitianos. A professora teve a vida transformada depois que o terremoto de 2010 assolou o Haiti. A migração de Gloriane foi forçada ou voluntária? A migração de Gloriane foi forçada. Foram as circunstâncias que a obrigaram a deixar o seu país de origem. Na segunda atividade, nós iremos observar o mapa. Esse infográfico apresenta informações sobre a migração venezuelana na América Latina, em 2018. Quais os fatores de repulsão justificam a migração de tantos venezuelanos? Lembre o que são fatores de atração e repulsão e pense no que estudamos até aqui para responder. Vou te dar um tempinho. Como vimos, ao longo da aula, a Venezuela passa por uma crise política e econômica, que gerou uma série de problemas sociais. Os fatores de repulsão, ou seja, que motivam a saída das pessoas, é que estava faltando coisas básicas como alimentos. As pessoas se viram forçadas a deixar seu país. Com certeza, os fatores de atração neste caso seriam a oferta de emprego, de moradia e condições de vida mais digna. Mais uma pergunta e é a última. Geograficamente, o continente americano é dividido entre a América do Norte, Central e do Sul. Qual a diferença entre a América Latina e a América Anglo-Saxônica? Basicamente, a diferença está ligada ao idioma falado em cada região. A América do Norte é anglo-saxônica, pois a língua falada majoritariamente é o inglês. A América Latina refere-se aos países que falam em sua maioria o espanhol e o português. Tudo a ver com a exploração dos europeus por aqui.
A América Latina explorada pelos espanhóis e portugueses, e a anglo-saxônica pelos ingleses. Conseguiram compreender? Bom, nossa aula está chegando ao fim. Já marcou a sua presença? Acesse o código QR que aparece aí na sua tela. Nesta aula, identificamos o continente americano e a sua divisão geográfica. Entendemos um pouco sobre os fluxos migratórios como fatores de atração e repulsão, imigração forçada e voluntária. Também vimos os principais movimentos migratórios aqui na América Latina. Ficou com alguma dúvida? Tem alguma contribuição? Acesse o nosso Instagram, @deverimcasa-na-tv. Estamos sempre por lá, de olho nas mensagens de vocês. É isso, galera. Continuem nos acompanhando e não esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau! Até a próxima aula!